E aproveitando esse assunto aí dos pequenininhos, das crianças bem pequenas, que é assim que a gente chama aqui na escola, a gente queria entrar num assunto mais polêmico, vamos dizer assim, da educação infantil. Você sabe qual que é, Fernanda? Com certeza. Mordida. Eu já ia falar. Posso falar? Pode. Com 1 ano, não tem outro assunto que seja tão polêmico quanto as mordidas. E aí a gente tem 2 lados, né, Fernanda? Vários lados. Tem o lado da escola, que está ali para ajudar as famílias, para apoiar as famílias, para entender a criança que está chegando. Sim. Temos o lado da família da criança que morde, que é um lado muito doído para essa família ali tentando, achando que é culpa deles, achando que eles podem fazer alguma coisa para parar isso. É claro que em algumas situações, sim, às vezes a família que contribui, né, como numa brincadeirinha de mordida, enfim, que a gente consegue rapidamente modificar esse comportamento, mas na maioria das vezes não é isso que faz a criança morder. E a gente também tem outro lado aí da família das crianças que são mordidas, e às vezes mais de uma vez naquele mês, o que desestrutura bastante a família. A gente costuma escutar assim, Fernanda, não sei se você vai lembrar disso. Eu mordeu uma vez, tudo bem. Mordeu a segunda, eu fiquei mais... fiquei mais chateado, mas segurei. Mas a terceira vez não dá. Aí eu tenho que ligar para a escola, eu tenho que procurar saber, eu quero saber se essa família da criança que morde está sendo comunicada. E aí, Fernanda, como que a gente vai resolver esses sentimentos e essas questões que aparecem aí com a mordida? Joia, Letícia. Eu acho que primeiro é a gente entender o que representa essa mordida no maternal 1, especificamente com as crianças de 1 e 2 anos. E hoje a gente entende que a mordida, ela é uma comunicação dessa criança. A criança de 1 e 2 anos, ela está num processo de desenvolvimento em que ela está desenvolvendo a linguagem oral. Então, existe uma tensão que fica, né, pairando aqui na boca, e ao mesmo tempo é uma criança que tudo que ela conhece, ela experimenta o mundo através da boca. Então, além da tensão, existe uma curiosidade e existe uma comunicação. Então, esse período de 1 a 2 anos em que a mordida acontece, isso é sempre muito específico, não é verdade, Lê? Assim, a gente observa a mordida nessa etapa, né? Tanto que a mordida, gente, ela é currículo desse grupo. A gente estuda, a gente pesquisa, às vezes as professoras fazem um mapa de mordidas na sala para a gente ir identificando, né, em que momento que acontece, com qual recorrência, para a gente realmente poder ajudar a criança a substituir esse gesto pela palavra. Então, entendendo, né, a partir do ponto de vista da criança, eu acho que fica mais fácil da gente acolher essa criança, né, acolher o seu filho quando ele chega em casa com uma mordida, ou quando você sabe que foi ele que mordeu, né, acolher é necessário, né, e ao mesmo tempo de ir conversando com a criança para que ela entenda que ela tem outras formas de resolver aquela questão que muitas vezes leva ela a esse comportamento. E a gente frisa muito lá na escola que é importante a gente lidar com a mordida e com esse assunto com a criança no momento que a mordida acontece. Quando a gente fica voltando em casa com o assunto, perguntando para a criança como que foi, a professora viu, a professora não viu, mordeu, fala com o amigo que não pode morder, isso já foi conversado na escola. Isso já foi orientado ali para as crianças. Quando a gente fica trazendo o tempo todo, não pode morder, não morde, mordida, o que a criança fica na cabeça? Mordida, 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 mordida. Então, a situação ali da mordida, ela vai ficar mais presente na vida da criança, é um tema que vai demorar mais para sair da cabeça dela, e o que a gente tem que trazer para ela são recursos. Exatamente. Para ela substituir essa palavra, esse gesto, e aí acontece que a criança que morde, ela deixa uma marca que dói muito mais para a família,
né, do que a criança que bate, que puxa cabelo, que empurra, que joga brinquedo. A mordida deixa a marca, né? Às vezes até dos dentinhos. Exato. Então, a mordida assusta, né? Uma criança que bate, que empurra, você não vê as marcas. Então, quando você diz isso, eu acho que é por causa disso, né, Letícia? Assim, por causa da marca que fica. E às vezes E também, a marca dói. E a marca dói, né, pra família. Eu particularmente, assim, quando meu filho era mordido, ou minha filha, eu achava assim, nossa, que bom que foi comigo, porque eu entendo. E eu nem olhava, assim, eu recebia o bilhete na agenda, que eles tinham sido mordidos, às vezes no embate, numa disputa por espaço, por brinquedo. Mas a escola já colocou gelo, a escola já conversou, eu não trazia esse assunto para minha casa mais. E meus filhos nunca comentaram, dodói, mordeu, nunca, porque eu nunca procurei essa mordida no corpo deles quando eles chegaram lá em casa. E a questão ali da criança, tem famílias às vezes que falam assim, mas eu quero saber se meu filho é passivo, se ele fica lá recebendo e não faz nada, porque eu acho que a impressão que a família tem é que o menino fica lá, deitado e os mordedores mordendo e ninguém fazendo nada. Só que não é isso, né, gente? A gente sabe que durante uma interação ali no dia, a criança às vezes vai fazer um carinho, vai dar um beijinho na bochecha, nhaque. Às vezes eles estão ali no trenzinho, o trenzinho para, a criança vai assim com o rosto nas costas do amigo e tuf! E dá uma mordidinha para sentir ali a textura, a sensação. E aí, mas tem crianças que realmente são crianças mais tem uns temperamentos, né, Fernanda, que eles falam fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo. Então, pode ter certeza que o fleumático e o melancólico, quem já estudou aí, geralmente não são os mordedores, são os sanguíneos e os coléricos. E para a criança que tem esse tipo de comportamento mais expansiva, mais expressiva, mais sentimental, que tem um estupim mais curto, é mais difícil ter um comportamento que não seja batendo, que não seja empurrando, que não seja mordendo. E isso a gente já vai aprender com a vida. Geralmente, o aprendizado dele não vem no maternal 1, assim, de pronto. É um trabalho que é feito ao longo do ano, do semestre, que as professoras ali vão mostrando, vão contando. E aí, Fernanda, a gente traz ali para as professoras esses recursos, né? Isso. E aí, pensando do ponto de vista também, né, das famílias, eu acho que é muito importante que as famílias também compreendam que crianças que utilizam o corpo como forma de resolução de problemas, né? Porque ela morde porque ela não sabe falar. Ela empurra porque ela quer o brinquedo. Ela puxa o cabelo porque ela gosta do colega, né? Não são crianças agressivas. Então, essa também é uma questão que muitas vezes a família fica querendo saber quem é o agressor, quem foi que agrediu o meu filho, né? E crianças não são agressoras. A gente precisa partir sempre do ponto de vista da criança para a gente entender o contexto, né, de tudo que acontece na escola. E com a mordida não é diferente, né? Com mordida, com puxão de cabelo. A gente está falando da mordida porque a gente está falando de crianças do maternal 1, das crianças bem pequenas que estão desenvolvendo a linguagem e que só tem como recurso o corpo para se comunicar, né? Até então. E à medida que a gente vai entendendo a partir, né, a gente vai entendendo a mordida a partir do ponto de vista da criança, a gente entende que não tem criança agressora e que não é uma agressão como a gente compreende no mundo adulto, que é diferente. Então, eu acho que esse também é um ponto importante, né? Da gente desmistificar essa mordida. Não tem criança agressora, não tem criança que faz isso na intenção de uma maldade, de ferir o colega. Não, ela está buscando caminhos para se expressar. As crianças se expressam por múltiplas linguagens e a gente precisa entender, compreender, né? Esses processos que passam, né, pela criança ali de 1 ano. Acho que é isso. E algumas vezes também, Fernanda, essa criança está querendo atenção das educadoras, ela está querendo ser vista, e ela usa a mordida como
o recurso dela. E aí, o que a gente faz com essa criança? Que a gente sente, que a gente vai observando, a gente vai mapeando ali as mordidas, quais momentos que as mordidas acontecem, quais crianças que estão sendo mordidas, quantas crianças estão mordendo na sala. E aí, a gente... O que a gente faz ali para ajudar também? A gente começa a convidar essa criança para ajudar mais a professora. Então, às vezes, a professora vai lá na cozinha buscar o lanche das crianças, a gente chama essa criança como ajudante. Então, você vai ser responsável por me ajudar a buscar o lanche todos os dias. E aí, a gente vai dar tarefas de ajudante para outras crianças, não relacionadas com essa ausência. Em alguns momentos, a gente vai ter que buscar outros objetos com essa criança fora de sala, para ela se sentir ali... sentir ali uma atenção especial para ela, e aí ela não ter essa necessidade tanto de morder para poder chamar atenção. E como a Fernanda disse, né, não temos agressores, não temos crianças que querem machucar o outro, que querem produzir dor. Inclusive, até os 6 anos, a criança não vive numa etapa ali da maturação cerebral, que ela entende a dor do outro, que ela se coloca no lugar do outro. Ela ainda vive ali numa fase de anomia e de heteronomia, que ainda não é a autonomia completa, de saber princípios éticos e morais que nós adultos temos. Então, a gente tem que olhar para a mordida com esse cuidado, com essa empatia dos adultos, nossa, de entender que isso acontece, que isso é natural. É claro, que as famílias vão procurar a escola, Fernanda, para conversar do tema, porque eles vão querer também conhecer a visão da escola, saber se essa escola está inteirada nos assuntos aí de mordida, que tipo de ações que a escola está planejando, que a escola faz. Eu acho legal as famílias procurarem saber. Com certeza. Mas não chegando com essa condição de julgar a outra criança ou a outra família. De ofensa, né? A outra criança, a outra família. Que família que é essa que não está cuidando da criança? Eu acho que é muito importante, sim, a família buscar sempre a escola, né? E, inclusive, a gente trouxe esse tema para o podcast porque é um dos temas pelos quais as famílias mais nos procuram no Maternal 1, né? Então, mordida é o top de linha de todos os temas, né? Por isso, a gente está aqui hoje conversando. E um ponto que eu acho que é importante, que as famílias podem contribuir junto com a gente, né? Durante esse processo de conquista da linguagem, né? De desenvolvimento da linguagem das crianças de 1 e 2 anos, é sempre conversar muito com essa criança, né? Explicar as coisas, antecipar tudo que vai fazer, nomear, né? A criança de 1 e 2 anos, ela está no momento em que ela vai nomear o mundo. Então, falar o nome dos objetos, ter uma fala clara, objetiva com essa criança, cantar, né? Usar a música. Cada família tem o seu próprio repertório, então ouvir músicas, cantar. E a literatura também, que para nós, no Jardim, é um recurso importantíssimo. Desde o berçário, os nossos bebês têm a bebeteca, tem uma biblioteca dentro de sala, onde a gente também vai estimulando, né, o aumento do vocabulário das crianças desde bebês, para que elas vão ampliando o seu repertório ali e substituam, como eu falei desde o início, o gesto pela palavra.